Olá, uma boa noite a todos os amigos, amigas, a todos os profissionais do direito e a todos os que são curiosos para saber mais sobre como andamos hoje democraticamente no nosso país. O sistema democrático, o sistema judicial, para onde vai o sistema judicial brasileiro? Eu hoje estou muito feliz porque tenho aqui comigo, neste momento, dois amigos profissionais, advogados, Dr. Aury Lopes Júnior e Dr. Jorge Buchab. Dr. Aury Lopes Júnior, grande criminalista, que é o nosso convidado especial, que vai abordar várias questões sobre o atual sistema judicial brasileiro. As últimas decisões, as vacilações, as contradições, as tentativas permanentes de rasgar a Constituição, de rasgar o sistema judicial, o Estado Democrático de Direito que temos visto, as várias manifestações daquilo que podemos dizer também facetas do fascismo. E o Jorge para comentar, e mais vários advogados e advogadas do interior que vão fazer perguntas. Claro, essa é uma live para ficarmos aqui 2, 3 horas, mas nós não vamos torrar a paciência de vocês, claro que não. Muito menos do Dr. Aury, muito menos do Dr. Buchab. A gente vai fazer uma live no máximo aí, 1h10 estourando. Eu quero dizer que estamos com as páginas do PT Bagé transmitindo, do deputado Paulo Pimenta, do ex-governador Tarso Genro e do nosso companheiro advogado e vereador em Santa Maria, Ricardo Batz. E a nossa, claro, do meu mandato. Muito obrigado a todos que estão conosco, que já estão conosco, e eu convido a todos para compartilhar. E podem, claro, vai ser difícil a gente responder muitas perguntas de vocês, mas dentro do possível, nós vamos tentar fazer isso. Então, nossos convidados estão sendo convidados para convidar outros amigos, amigas. Portanto, compartilhem, que esta será uma live importante do meu mandato, importante para nós profissionais do direito, que eu também sou advogado, quer dizer, na verdade eu me formei, nunca cheguei a advogar, mas tenho a OAB, no tempo em que não precisava fazer teste. Eu acho que eu passaria, porque eu fui um bom aluno. Não fui aluno do Aury, lamentavelmente, professor Aury. Eu nunca vi um professor ser tão querido, admirado, respeitado, como o senhor, professor Aury, pelos seus alunos. Eu acompanho no Instagram, lhe acompanho e vejo a enorme admiração. E por isso me sinto muito honrado de tê-lo aqui nesta noite. O Jorge caiu, mas ele volta. Né? Caiu a internet. Ele sempre levanta. O Jorge nunca cai. Né? Tá bem. Doutor Aury, para onde estamos caminhando? Me conta, está todo mundo assim, eu acho que nesse país hoje perplexo, frente ao que nós estamos vendo, né? Mas para onde nós estamos indo, então? Então, boa noite a todas, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Saudar meus amigos, o Mainardi, que é um amigo de longa data, uma pessoa que eu tenho muito respeito, admiração e que realmente desempenha um papel muito importante para todos nós. Saudar o Jorge, uma referência na advocacia, no combate, na resistência democrática. Claro, temos ilustres convidados aí, nosso ex-governador, ex-ministro Tarso Genro, que é sempre uma honra. E saudar também, não posso esquecer, nosso deputado Paulo Pimenta, que tem sido um gigante na tribuna em tempos de fascismo, de repressão, de limitação de direitos fundamentais, sabe? Eu tenho muita admiração também pelo Paulo Pimenta, por tudo que ele representa em termos de voz, que é uma voz importante para nós. Mas, claro, meu lugar de fala aqui é um pouco sobre o processo penal, trazer algumas intranquilidades, as misérias que estão nos afetando a todos. É um momento muito difícil, o Brasil passa por uma situação, sabe, extremamente deprimente, gerador de quadro depressivo mesmo, que nós temos assistido nesses últimos anos. Tem sido difícil lidar com toda essa situação, não digo só pela pandemia, que é realmente uma tragédia, mas eu estou dizendo no que se refere ao cenário político, sabe? Nós temos aí retroagimos, talvez, 30, 40 anos no cenário com que está se vendo hoje. E, claro, um governo que assume com um discurso autoritário,
é um discurso por todos conhecido, eu já estava muito preocupado com isso lá atrás na campanha, né, em que pese ninguém levar a sério o outsider, mas esse discurso autoritário, populista, punitivista foi encontrando um espaço de crescimento que nos apavora. Hoje, o que mais me assusta é ver a quantidade de pessoas que não tem mais sequer, as pessoas perderam a vergonha de assumir o discurso autoritário, as discriminações de diferentes formas. E tudo isso, é claro, vai se manifestar no sistema penal como um todo. Começa lá na abordagem policial, onde você vai ver um racismo estrutural se manifestando, o discurso autoritário. Quando você tem um presidente que comunica um discurso autoritário, que diz, na campanha, acabou o mimimi dos direitos humanos, acabou o mimimi do feminismo, acabou o mimimi do racismo, eu não tenho nenhuma dívida com o racismo. O que ele está comunicando? Um estándar preocupante, muito preocupante, de postura, de modo de estar no mundo, de ser no mundo. E isso ele comunica lá em cima, e vai cobrar um preço aqui embaixo quando o policial colocar o coturno no teu pescoço e disser, acabou o mimimi de direitos humanos, entendeu? E aí você fomenta uma postura autoritária, que se retroalimenta nesse ciclo autofágico. E aí é claro que isso gera um processo penal autoritário, um sistema penal todo ele excludente. Nós temos hoje, inclusive já me disseram que está errado, que nós não somos mais a terceira maior população carcerária do mundo, já caminhamos a passos largos para ser a segunda, e só não chegamos nisso por conta da pandemia, que acabou tirando muita gente para uma prisão domiciliar, temporária, mas para fins de cômputo numérico, deu uma reduzida na nossa superpopulação carcerária. Bom, e o processo penal, ele é um termômetro, já dizia o James Goldschmidt, né, que é um judeu alemão foragido, sabe, 1935, sai da Alemanha foragido e perseguido pelo nazismo, vai para a Espanha, explorado pelo fascismo espanhol, e acaba vindo morrer aqui em Montevidéu, um ilustre desconhecido para muita gente. James Goldschmidt já dizia, o processo penal é um termômetro dos elementos autoritários ou democráticos da sua Constituição. Se você tem uma Constituição democrática, 1988 é um marco em termos de democracia, mas como nós vemos, a democracia ela vai, ela vem, ela sofre esse tensionamento todo. Hoje nós temos uma democracia formal e um modelo autoritário de fato, substancialmente autoritário, práticas autoritárias, mas temos que lutar por essa Constituição que está aí. Ela deveria democratizar o processo. E aí começa o grande problema. Temos um código da década de 40 que não foi sequer votado. As pessoas às vezes não percebem o Código de Processo Penal vigente hoje. Nós estávamos no momento em que o Congresso Nacional estava fechado. Ele é um decreto-lei. Ele não foi nem votado, ele não foi nem debatido, ele não passou por um processo legislativo. Esse é o código que nós temos. Aí nós vamos fazendo várias reformas pontuais, uma colcha de retalhos. Cada um que assume quer meter meia dúzia de artigos novos. Não, nós precisamos de um código todo novo. Não temos. Governo assume, vem o tal do pacote anticrime, que começa como sendo o pacote Moro. Ainda bem que do pacote Moro, muito pouca coisa passou no final. Pouquíssimo. E o que passou é o que tem de ruim no pacote anticrime. Por exemplo, a ampliação do espaço negocial, que eu vou falar. Mas, enfim, todo governo vem, e esse veio querendo fazer um combate ao crime através de lei penal, mais lei penal, que é um efeito simbólico, um efeito sedante. O problema do crime é muito mais complexo do que lei. Mas, enfim, precisávamos de um código novo. Não temos. Temos mais uma reforma pontual. Quando você tem um código velho, tira 50 artigos e mete 30, 40 artigos novos, você cria uma colcha de retalhos. Não tem coerência sistêmica. E aí, quando você coloca o novo para conviver com o velho, você cria um terreno fértil para nada mudar e tudo continuar como sempre teve. Então, nós continuamos com o problema. Aí, as coisas boas que tinha, por exemplo, finalmente o código assume e diz: temos que adotar um sistema acusatório. O processo penal vai adotar um sistema acusatório. Parênteses. O que significa ter um sistema acusatório? É ter um sistema democrático. Leia-se, radical separação das funções. Você acusa, você defende e eu, juiz, julgo. Eu, juiz, não tenho que ter nenhum compromisso com combate ao crime. O juiz não combate o crime. O juiz combate a violação de direitos fundamentais. Isso as pessoas se enganam muito. E nós estamos pagando um preço caríssimo. A Lava Jato, ela é sintoma e consequência. A Lava Jato tem o seu valor, ok, não vamos negar que se apurou esquemas de corrupção complexos, mas, por trás daquilo ali, nós temos uma sistemática prática de violações de direitos fundamentais, temos um consórcio de justiceiros. Agora, qualquer país sério, Mainardi, Jorge, qualquer país minimamente sério, com uma semana
de Vaza Jato, de Intercept Brasil, divulgando aquelas conversas da equipe Moro, qualquer país sério com aquilo teria passado por uma crise institucional sem precedentes, teria mudado radicalmente as estruturas, teria feito uma reengenharia e uma meia-culpa por tudo aquilo ali. Não, nós temos a infeliz mania de normalizar o anormal funcionamento das coisas. E tem gente que até hoje tenta justificar as práticas do Moro, do Deltan, da equipe Moro. Não tem justificativa, não é defensável aquilo ali. Aquilo é algo absurdo, o mundo ficou chocado. Por quê? Porque foi assumir um sistema inquisitório, é o vale tudo de acusador e juiz contra alguém. Ora, quando você tem um juiz que se alia com o acusador, vai dizer o próprio Carnelucci, né? Nem Deus para te defender, cara. E olhe lá. Porque não tem como. Você produz a prova para você mesmo valorar. Então a reforma do código, a reforma do pacote, tinha algumas coisas boas. Uma delas era assumir. Vamos ter que ter um sistema acusatório, radical separação das funções. Para quê? Para ter um juiz imparcial. No conjunto de tudo isso, vem o caso Moro. O caso Moro, o caso Deltan, a ascensão e queda da Lava Jato, e o que eu chamei de Lava Jatolatria, e eu apanhei muito. Você falou, o Auri adorado. Cara, eu tenho meus alunos, as pessoas gostam, compram meus livros, leem, mas eu também sofro com o gabinete do ódio de uma maneira impressionante. Quando vem esse ódio, sabe, todo construído, você faz uma crítica. Eu sofri muito com a crítica que eu fiz à Lava Jato, dizendo, a Lava Jato tem valores, mas estão violando a regra do jogo. É importante compreender que você pode garantir para punir e punir garantindo. Para punir alguém que cometeu um crime, você não pode e não deve rasgar a Constituição, nem rasgar as regras do devido processo. E aí, Mainardi, o que se viu? Uma democracia jovem, todo mundo em busca de um salvacionista, maldita mania da imaturidade democrática pela qual nós passamos ainda, vamos atrás do salvacionista. E o nosso salvador da pátria foi o juiz. Criamos expectativas ilegítimas, erradas, ele correspondeu erradamente a essas expectativas, fazendo o que jamais deveria ter feito, jamais poderia se aliar ao acusador. Aquilo que a gente vê, esses dias semanalmente eu tenho lido os relatórios que são juntados pelo Zanin, né, grande parceiro, dentro do processo do Lula, da Operação Spoofing. Tento ter acesso à Operação Spoofing há muito tempo, e é uma dificuldade isso. Quando você começa a ler aquilo ali, você se apavora. O nível dos diálogos, o gozo sádico de procuradores da República, o gozo sádico, porque assim, é uma coisa que chega realmente a extravasar o limite do direito para afetar a natureza humana, o limite ético, sabe? É enojante você ver aquele gozo, aquele prazer em realmente prejudicar, perseguir injustamente alguém. Cara, é inacreditável que as pessoas ainda tentem defender esse tipo de postura. Semana passada saiu aquela história do relatório da Polícia Federal, muita gente publicou isso, né? Atestando que as conversas não são autênticas. Não. O laudo da Polícia Federal nunca disse que aquelas conversas não foram autênticas, não são autênticas. Nunca veio uma única folha de ninguém mostrando que aquelas conversas foram montagem, foram adulteradas. Não tem. Nem da parte deles foram capazes de Moro, Deltan, mostrar uma linha errada. O que a Polícia Federal disse foi o seguinte: eu não tenho como comprovar 100% da autenticidade porque a cadeia de custódia foi rompida. Ou seja, ele, Moro, eles, procuradores da Lava Jato, apagaram as mensagens, destruíram os telefones. Então eles quebraram a cadeia de custódia, que é o fator de legitimação, de você analisar tudo nas duas pontas. Então, o que não pôde fazer foi autenticar, dar uma autenticidade 100% segura, porque eles destruíram. Mas a Polícia Federal nunca disse que aquilo não era verdadeiro, que aquilo foi modificado, que aquilo foi adulterado. Nunca disse. Porque não foi. E eu falo isso também com uma tranquilidade, porque quando começou a Vaza Jato, eu fiz parte de um grupo que foi convidado para ir num local secreto no Rio, encontrar o Greenwald e o Leandro, da equipe do Intercept Brasil. Quando a gente conversou com o Glyn, era uma equipe formada por alguns juristas convidados, enfim, uma das coisas que eu perguntei, que os outros perguntaram, foi, bem no começo, Glyn, nós vamos te ajudar. Ok, nós vamos te defender da perseguição que realmente teve, mas a pergunta é simples. Eu, como advogado, eu pergunto isso para o meu cliente. Uma coisa é o que você vai contar para o juiz da tese defensiva, a outra é o que você tem que falar para mim. Leia-se. Eu preciso saber se isso aqui tem mentira,
tem alguma adulteração, se tem alguma coisa errada. Eu tenho que saber para eu poder te defender. Não tem. Nosso problema, disse o Glyn lá atrás, foi não temos como organizar esse volume absurdo de informação. Que foi o grande problema. Um volume absurdo, eles demoraram demais para sistematizar e isso acabou fazendo que fosse muito lento o ritmo de divulgação das informações. Mas ele não mentiu para nós. Nunca se provou uma linha de algo adulterado naquilo ali. Porra, então foi assumir. Nosso sistema é inquisitório, são os inquisidores de plantão, vale tudo, exatamente o que nós não podemos ter no Brasil. Então, assim, Mainardi, quando se pergunta para onde vai a justiça criminal, primeiro, vamos fazer uma avaliação séria do que nós tivemos de problemas já, dessas questões da cultura inquisitória, porque é uma questão de cultura inquisitória. É uma questão de imaturidade democrática. Acreditar que é bom para a nação você ter um consórcio de justiceiros, você acender as fogueiras como se fosse 1376 lá com Nicolau Emich, sabe? Então nós temos que evoluir nisso. Precisamos de um código todo novo. Precisamos de juízes que compreendam qual é o lugar deles no processo, de julgador, não de inquisidor, mudança de cultura. E aí vem mais uma série de coisas. Só para encerrar essa minha fala inicial e a gente começar a debater algumas questões, eu trabalho hoje, no nosso sistema, 3 dimensões da crise. Eu digo que o processo penal brasileiro passa por uma crise, primeiro, existencial. Leia-se, é a crise existencial do próprio processo. O processo não é mais o único caminho para se chegar numa pena, que era a visão tradicional. Por quê? Porque nós ampliamos os espaços negociais, os espaços de acordo. Transação penal, suspensão condicional foi o início. Depois, o que nós vimos? A banalização da delação premiada. Nunca, nenhum país no mundo fez tantos acordos de delação premiada em tão pouco tempo. Nunca se viu um mega acordo de delação premiada com quase 80 executivos de uma mesma empresa. Nunca se viu. Aquilo é o quê? É assumir que o processo não cumpre seu papel, que o Estado é incompetente, porque o Estado só vai negociar com um criminoso, confesso, e beneficiar, pagar inclusive para ele, como pagou para o IUCF, quando você assume que você não tem competência para julgar, para investigar. Você só negocia com o delinquente porque você não é capaz de provar. Porque se você for capaz de trazer a prova, você não negocia, você pune. Então, isso é uma crise existencial. E o que é pior, Jorge? Essa tendência do discurso neoliberal de ampliar a negociação. A história do plea bargain. Isso que nós vimos o Sérgio Moro defender com unhas e dentes. A negociação no processo penal sem limite de pena. Essa negociação que se viu falar muito... Só me diz uma coisa, vocês não estão me ouvindo ou não está boa a imagem? O que houve, Jorge? Sou eu que estou... o meu áudio está baixo? Não, é que você está com o microfone fechado. O microfone está fechado, mas vocês estão me ouvindo bem, ou não? Me diz alguma coisa que eu já vi que o Mainardi acabou de cair. Mas, enfim, enquanto ninguém fala nada, eu vou falando. Essa proposta do pacote Moro olha, Mainardi está voltando. Coisas da tecnologia. Mainardi, está me escutando bem aí? Está voltando? Está me ouvindo, tá? Te escuto. Estou aí. Tá me ouvindo? Beleza. Eu estava falando o seguinte, essa tendência... Está dando uma travada. Essa tendência, que é uma imposição de um sistema neoliberal norte-americano, de plea bargain, de ampla negociação, que o Moro queria trazer para o Brasil, graças a Deus que não entrou, mas entrou o acordo de não persecução penal. Essa ampliação da negociação, ela é como um remédio. Se usado na dose certa, você salva o paciente. Se você abusar da dose, você mata o paciente. A diferença, muitas vezes, entre o remédio e o veneno está na dose. A justiça negocial é exatamente isso. Então, é importante dar uma estudada nessa questão da negociação, porque isso é mortal para o processo. Essa é uma crise que nós estamos vendo. A segunda crise, rapidamente, é a crise identitária da jurisdição. O juiz criminal brasileiro não sabe claramente a que expectativas ele deve corresponder. Se o papel dele é o de um juiz inquisidor, à la Moro, à la Lava Jato, será que é isso? É óbvio que não. Será que o juiz tem que corresponder às expectativas sociais, políticas, midiáticas criadas? Será que o juiz tem que decidir conforme quer a maioria? Óbvio que não.
mas muitos acham que sim, estão fazendo a coisa errada no lugar errado. E por último, para encerrar essa fala rápida, a crise do regime de liberdade. Nós temos um preconceito em relação à liberdade. Nós não entendemos que a prisão realmente é a última raça do sistema. Nós temos um sistema carcerário medieval, colapsado, banalizamos a prisão cautelar de uma maneira impressionante e queremos cada vez mais prisão. O que nós temos que ter não é mais Estado punitivista, mais Estado pena. O que nós temos que ter é mais Estado social, é mais Estado educação, é mais Estado que vai fazer frente ao nascimento do crime, e não pena. Se pena realmente resolvesse o problema, nós não teríamos mais problema. Nós temos mais de 850 mil pessoas presas, sendo que quase 60% são presos cautelares, o que é pior ainda. Então, assim, Mainardi, o cenário é preocupante. E só para encerrar aí um detalhe, né? As pessoas ainda se iludem que o tribunal online, que a justiça online, que o tudo online vai ser ótimo para o Brasil. Não, a justiça online, ela não é includente, ela é excludente. Num país como o nosso, você impor uma justiça online, onde nem internet tem, é você fazer uma seletividade. O pobre cada vez vai ter menos acesso, o advogado pobre cada vez vai ter menos acesso. Se eu, por exemplo, estou aqui em Porto Alegre e tenho centenas de problemas para fazer uma conexão, para fazer uma audiência às vezes. Imagina você, o cara que está lá em Ulha Negra, lá em Aceguá, internet oscilando, internet fraca, e aí ele não pode ter acesso à justiça? Não se iludam com esse fetiche do online, da tecnologia. Ainda precisamos, sim, de um juiz pessoa, uma audiência pessoal. Claro que se pode inserir tecnologia para ajudar, mas não deve ser assim. O que você acha, Mainardi? Olha, eu vou ouvir o Buchavik. Ele está aqui apreensivo, louco para falar também. Diga, Jorge. Boa noite às colegas, meus colegas que nos acompanham. Boa noite, Mainardi. Boa noite, doutor Auri, que fez uma introdução brilhante aqui ao nosso debate. Eu diria que, aproveitando até a situação que nós vivemos aqui durante esses minutos, de internet caindo e instável, eu diria que a justiça ela é absolutamente fundamental. Uma internet se transformou para as nossas vidas hoje, mas a nossa justiça é tão ou mais imperfeita do que a internet que nos serve, com suas imperfeições, sua instabilidade e tal. O futuro da justiça é a mesma coisa que o futuro da civilização e da democracia, né? Ao longo da história, os grandes julgamentos da história poderiam ser usados até como um roteiro da história da civilização, porque neles estão presentes os momentos de crise democrática, os momentos de crise de prestação de justiça, né? É indispensável para qualquer sociedade, mas sempre vacilando em torno das circunstâncias históricas, das circunstâncias políticas e das grandes disputas que se enfrentam. E, portanto, nós, operadores do direito, somos profissionais do direito, somos responsáveis por estar presentes nessa trincheira do judiciário, brigando, marcando presença, disputando posições, comprando as brigas, exercendo o contraditório, mas muitas vezes aquilo que a gente disputa e os resultados que se obtém, eles são muito mais produto das circunstâncias políticas e sociais do que daquilo que se realiza dentro do próprio judiciário autonomamente, né? O que se viu recentemente na evolução, por exemplo, das posições do Supremo Tribunal Federal. Elas não são com uma mesma composição. O Supremo Tribunal Federal muda de posição em relação a questões que vão, inclusive, além do próprio direito penal, que tem a ver com direitos e garantias fundamentais assegurados no texto constitucional, que poderiam, inclusive, ter sido utilizadas diante de um sistema penal imperfeito, ser utilizados para ajustar esse sistema penal, garantindo direitos e liberdades fundamentais. E por que isso não aconteceu lá adiante e por que isso está acontecendo agora? Porque a sociedade mudou, a sociedade está em movimento e o Poder Judiciário ele se faz influenciar
influenciar por isso. Então, eu acho que nós vivemos, no sistema judiciário brasileiro, uma disputa importantíssima do ponto de vista do futuro da democracia, da civilização e dos direitos de liberdade e dos próprios direitos sociais, como o Auri muito bem destacou aqui, que estão hoje colocados. Né? Nós vivemos uma situação absolutamente esdrúxula no Brasil, onde muitas vezes um processo entra em pauta de julgamento e a mídia ela já julgou antes, ela já formou a opinião pública a pressionar o Poder Judiciário no sentido de tomar uma decisão num determinado sentido. E hoje, por uma série de circunstâncias, isso está, de uma certa maneira, vamos dizer assim, sofrendo um novo momento de disputa, com novas posições surgindo e os desafios para nós, advogados, eles se renovam. Assim. Eu sou de uma geração que se formou em plena ditadura militar e que assim, ajudou a construir a redemocratização do país e que nunca imaginou que voltaria a viver situações que nós passamos a viver nos últimos anos, né? Onde questões básicas do ponto de vista de direitos e garantias se reapresentaram como algo a ser disputado na vida social, na vida política e dentro do próprio Poder Judiciário. Então, assim, o meu rápido comentário para que o debate ande e outros colegas falem é nesse sentido. Muito bem, eu vou chamar aqui para uma pergunta o doutor Giorgio Forgiarini, de Santa Maria. Exatamente. Deixa eu só te falar uma coisa. Muito obrigado, Jorge, pela tua presença. Eu quero apenas comentar o comentário do Buchab, que é a respeito desta necessidade que os punitivistas, que esse pessoal à la Moro tem, de consolidar as suas posições a partir da pressão da opinião pública e da associação, eu diria, criminosa, que eles estabelecem com a grande mídia. Eu me recordo que, no dia em que houve 2 violações, primeiro, grampearam a presidente da República e depois tornaram público o diálogo dela. Foram 2 violações. E aquilo preparou a opinião pública. Eu fui na RBS, fui chamado a um debate ao meio-dia para debater com a deputada Zilá esse tema. Vocês não têm ideia o pau que eu levei por todo esse estado, porque fui lá denunciar isso e denunciar o comportamento do juiz Sérgio Moro. Ali, veja bem que isso foi lá atrás. Era fundamental para que eles fizessem tudo o que eles fizeram, contar com a opinião pública, para justificar o golpe, para justificar a condenação do Lula, a prisão do Lula, tudo. Isso que nós estamos vivendo, portanto, é o resultado de uma associação, né, deste juiz, representando, e com o tempo a gente vai saber quem efetivamente ele estava a representar aqui no Brasil, certamente, né, os interesses que já começam a ser revelados, né, estrangeiros, e certamente com o apoio da mídia e da Rede Globo. Quer dizer, a Globo estava sempre antes de uma determinada operação. Lembra da condução do Lula? Estava lá às 6 horas da manhã, a Rede Globo na casa, esperando. Estou apenas dizendo isso porque, num país sério, aquilo que aconteceu naquele episódio da presidente Dilma e da divulgação, do grampo e da divulgação, teria custado caríssimo para esse juiz. Jorge. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de fazer uma saudação enfática aqui, doutor Auri Lopes Júnior. Tens aqui um grande admirador do seu trabalho, muito embora não me considere um criminalista em essência. Doutor Jorge Buchab, que da mesma forma. E deputado Luiz Fernando Mainardi, gostaria de saudá-los ao mesmo tempo em que agradeço o vereador Ricardo Lovato Blattes pelo convite que me fez. Eu vou pedir autorização aos senhores para fugir um pouquinho do assunto do direito penal propriamente dito, mas eu vou falar, sim, em poder judiciário. E eu vou contextualizar a minha fala, a minha pergunta, a minha provocação, na verdade, com alguns marcos representados pelo poder judiciário nos últimos anos.
Eu estou me referindo, primeiramente, ao afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados em 2016, por determinação do STF. Também eu vou fazer referência ao afastamento do senador Aécio Neves, do Senado, também por determinação do STF. Também ao impedimento por parte de uma decisão, se eu não me engano, da ministra Carmen Lúcia, da então deputada Cristiane Brasil, tomar posse como ministra do Trabalho à época. E isso sem contar o absurdo impedimento à posse do presidente Lula, né, no cargo de ministro, chefe da Casa Civil, em 2015, pouco antes da perfectibilização, né, da concretização do golpe de 2016. Isso, de uma forma ou de outra, convido os senhores a fazer esse jogo, coincide com a autoconcessão de benefícios de natureza material e também benefícios de maneira institucional significativos do Poder Judiciário, como, por exemplo, o auxílio moradia, absolutamente inconstitucional e que foi autoconcedido, como o recente auxílio saúde, absolutamente inconstitucional, isso sem contar o flagrante extrapolamento do limite constitucional, o teto constitucional para os subsídios, principalmente no Poder Judiciário e no Ministério Público. Estima-se hoje que 75% dos juízes, dos magistrados no Brasil, extrapolem o limite de remuneração previsto pela Constituição Federal. A pergunta que eu faço é: o que a gente vê em matéria penal não é apenas um sintoma de um mal que é maior, que na verdade é uma hipertrofia do próprio Poder Judiciário enquanto uma instituição política nacional? E aí, para complementar essa provocação, eu pergunto: e a OAB? Afinal de contas, qual é o papel da OAB justamente nessa atividade de controle, quem sabe, do Poder Judiciário, do Ministério Público, ou de denúncia, pelo menos, do Poder Judiciário e do Ministério Público, dos desmandos que, repito, não se cingem à questão penal, também invadem a esfera administrativa, a esfera constitucional e assim por diante. E, por fim, nós, progressistas, até que ponto nós, progressistas, não aplaudimos muitas dessas decisões exorbitantes do Poder Judiciário? E gostaria apenas de trazer também para essa questão dos desmandos do Judiciário para uma esfera mais regional. Hoje em dia, o juiz, se ele quiser, ele manda o prefeito asfaltar uma rua. A gente sabe disso. A gente sabe que o prefeito ele pode ser obrigado a cancelar, a anular uma licitação, pode ser obrigado a colocar uma iluminação pública, a construir uma creche, onde o juiz determinar. De uma forma ou de outra, nós temos essa interferência exagerada. Então, a pergunta que eu faço é: até que ponto há uma hipertrofia do Poder Judiciário? Até que ponto há um esmaecimento das demais instituições políticas? E até que ponto nós, progressistas e a OAB, temos responsabilidade nisso tudo? Muito bem, muito bem. Muito obrigado, doutor Jorge. Eu vou direto para o Alegrete, com o doutor Anilton Oliveira, que além de advogado é vereador do PT em Alegrete. Boa noite, Anilton. Boa noite, Luiz Fernando Mainardi, grande amigo, colega, advogado, militante junto com meu irmão mais velho ainda no DCE, da antiga FUMBA. É sempre um prazer falar contigo, Mainardi. Uma saudação muito especial ao nosso colega Jorge Buchabik, nosso sempre conselheiro federal da OAB e sempre secretário de administração do governo Olívio Dutra. Grande abraço, Jorge. Saudação especial ao doutor Auri Lopes Júnior, que é um jovem para o número de obras que tem de processo penal, de execução criminal, e
e, como disse o Buchalik, adorado por seus alunos e por seus leitores também, porque nas suas obras, as suas posições ideológicas sobre o sistema de justiça são bem fáceis de serem detectadas. Então, a nossa saudação, professor Aurí Lopes Júnior. Quando eu vi, Mainardi, confesso, um abraço ao Zamora e ao Guilherme Gomes, quando eu vi o tema da live, eu pensei que seria uma série de lives feitas talvez por uns 6 meses, 2 a 3 vezes por semana, porque para onde vai o sistema de justiça do Brasil, nós teríamos muito, mas muito que debater. E numa live de 1h30, a gente querendo mais ouvir do que falar, não tem como nós passarmos por tudo aquilo que a gente quer mudar, né, no sistema de justiça no Brasil, que ficou lá consagrado dos artigos 92 a 127 da Constituição de 88. Se tentou, depois, uma reforma do Judiciário que foi deveras acanhada, com a Emenda Constitucional 45, que pelo menos o que restou dali para uma diminuição do corporativismo no Poder Judiciário, vamos dizer assim, o que restou da Emenda Constitucional 45, pelo menos, foi o Conselho Nacional de Justiça. Isso foi em 2004. E, na época, cansei de dizer para colegas, em palestras aqui na OAB, em encontros presidenciais, Buchalik, que a criação do CNJ poderia promover a criação depois de um órgão controlador do CNJ. E hoje nós estamos aí vendo que pouca influência tem o CNJ quando o STF ou o STJ ou uma outra instância do judiciário quer que algo aconteça que não seja dentro do sistema de justiça que nós temos constitucionalmente estabelecido. Então, me parece que essa discussão para onde vai o sistema de justiça do Brasil, nós podemos começar pelo alicerce, professor Aurí e Jorge Buchalik, que seria uma coisa que muitos contestam, a população em geral contesta. Nós vivemos com os 3 pilares da democracia, que são os 3 poderes, a tríade de Montesquieu, poder executivo, legislativo e judiciário. Desses 3, dessa tríade de Montesquieu, 2 com todos os defeitos que possam ter, pelo menos de 4 em 4 anos passam pelo crivo popular, pelo menos. Mas tem um poder desta tríade que não vai ao crivo popular em nenhum momento, nem quando vai um abaixo-assinado para a corregedoria para que qualquer coisa seja feita contra algo que está sendo apontado de errado. Então, eu queria ouvir o professor Aurí Lopes Júnior neste início de conversa, me parece assim, para que a gente consiga, mais ou menos, para estabelecer para onde vai o sistema de justiça no Brasil. O que o senhor pensa, Jorge Buchalik, o Mainardi e os demais, mas principalmente o professor Aurí Lopes Júnior, da forma de ingresso na magistratura, se isto já não é algo que se tenha que se aprofundar com a população para talvez criarmos um novo sistema, não retornarmos a um sistema imperial de indicação por compadresco,
né, por amizade com o poder, mas talvez não continuando só na forma de ingresso pelo concurso público, que nós sabemos que no seu entorno tem inúmeras variantes que acabam, às vezes, refletindo no resultado dele para que haja o ingresso na magistratura. E aí, deste sistema de ingresso atual, surgem juízes como o senhor Sérgio Moro, né, que não domina nem bem o vocabulário, a língua portuguesa, e já comprometido com a corrupção antes mesmo de ser da magistratura, e ingressou na magistratura por concurso público. Então, o que o senhor pensa da forma de ingresso, como democratizar o ingresso no sistema de justiça, na magistratura, como forma de também fazer com que não desapareçam direitos fundamentais como estão desaparecendo, como o principal deles, que é o de livre acesso ao judiciário, também pela forma de ingresso na magistratura. Seria esta a minha questão. Quero agradecer a participação e um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Anilton. Grande abraço a todos os amigos do Alegrete que estão conosco também. E eu vou passar direto, então, para a Laura. Doutora Laura Ricaldoni de Bagé, uma jovem advogada que também vai fazer uma pergunta para o doutor Auri. Vamos lá. Entrando aqui aos poucos, já está ela aí. Boa noite, Laura. Boa noite aos nobres colegas. Ainda há pouco falava com o Zamora o quão privilegiada eu me sinto de poder estar fazendo uma pergunta a colegas que eu tenho como referência desde a época da graduação, né? Então, sendo breve, a minha pergunta ela é basicamente se e como vocês vislumbram alguma saída para essa crise na demora da prestação jurisdicional que a gente vive hoje. E ainda pegando o link do que o Auri falou há pouco, de que a justiça online ela não resolve, ela acaba por ser mais excludente do que includente. E nós, advogados, muitas vezes no dia a dia do escritório nos pegamos tendo que explicar para os clientes que eles não são o Lula, que um processo julgado em 2 instâncias e tribunais superiores em 6 meses não existe. E aí, a título exemplificativo, vou mencionar os danos irreversíveis que essa demora acaba ocasionando, justamente citando a nossa situação aqui da cidade de Bagé, onde nós temos um atual prefeito reeleito que se beneficiou dessa demora na prestação jurisdicional, uma vez que ele responde a mais de 30 processos por formação de quadrilha, enriquecimento ilícito, desvio de verba pública, prejuízo ao erário, dentre tantos outros que eu não tenho nem a lista para poder mencionar para vocês. E teve a sua candidatura deferida por trabalhar justamente na parte eleitoral. A gente acompanha a justiça eleitoral um pouco mais célere, mas ainda assim ele teve a sua candidatura deferida se beneficiando da demora do julgamento dos outros processos todos. O TSE, recentemente, eu não sei se essa semana ou na semana passada, julgou um processo de 2018 que corrobora a inelegibilidade do atual prefeito, que agora já está eleito. E aí nós temos um prejuízo que não abarca só um particular, mas abarca uma cidade inteira, o prejuízo aos cofres públicos, dentre tantos outros prejuízos que podem ser deixados agora que ele já está eleito, já tomou posse. Então a minha questão é, nós temos saída diante dessa demora? Opa, agora sim. Vamos lá. Nós já estamos com 44 minutos. E para a gente não se alongar muito, eu vou passar direto para o doutor Auri. As 3 questões levantadas aí pelos colegas, Auri. Maravilha, a gente deveria ter começado direto com eles. Eu acho que ia ter sido mais produtivo até. Eu anotei tudo, mania de professor, eu vou anotando tudo. Primeiro, vamos começar pelo Jorge Santa Maria, uma terra tão querida. Quantas palestras, dúzias de palestras em Santa Maria, Fadisma, Federal, enfim, gosto muito da cidade.
O Jorge trouxe uma série de questões que realmente daria uma conversa muito longa sobre o lugar do Poder Judiciário, a hipertrofia do Poder Judiciário. E, claro, ele trouxe o problema das misérias do Poder Judiciário. E só para encerrar ali, a última pergunta dele foi a questão de que quem comanda mais, quem quiser mandar mais na cidade, manda mais o juiz do que o prefeito. Sabe que ainda semana passada me procurou uma família, situação de Covid, desesperadora, e óbvio que eu compreendo e sou sensível, mas a demanda é a seguinte: doutor, cobre o que o senhor quiser, mas nós precisamos que o senhor ganhe uma medida judicial, uma liminar, para conseguir uma internação para o meu pai, meu marido, não interessa, porque não tem vaga. Eu ouvi, eu mostrei minha sensibilidade, disse: juiz nenhum que tiver consciência vai criar vaga num hospital. Se ele der uma liminar, ele vai mandar alguém morrer para entrar essa pessoa. Não me leva a mal, mas isso eu não vou fazer. Até porque eu não quero assistir um juiz dando uma liminar e mandando não internar alguém que está na fila com mais prioridade médica do que alguém que ganhou a liminar. Porque isso é uma matéria médica, é uma questão de saúde, isso não é matéria para juiz. Mas nós recorremos ao Poder Judiciário. Então isso mostra como também os juízes, às vezes, são colocados no lugar que não é o deles e fazem aquilo que não lhes compete. Por quê? Por uma democracia imatura, por um lugar errado, falta de consciência do seu lugar como juiz, e aí depois eu vou entrar, inclusive, na pergunta do próprio Anilton, que vai nessa linha. Mas, enfim, uma coisa só para encerrar a pergunta do Giorgio, eu queria chamar a atenção para esse detalhe. Ele começou falando do caso do deputado Aécio, do Cunha e outros, né? Uma coisa interessante naquela pergunta dele é o seguinte: regras do jogo valem para quem nós gostamos, mas principalmente para quem nós não gostamos. A justiça e as regras não podem ser à la carte. O à la carte é antidemocrático e autoritário, que é o que às vezes me irrita no Supremo e em outros tribunais. O Supremo, para alguns, reconhece tudo e para outros, na mesma situação, nada. Isso não é democrático. Mas o caso, ele falou dos deputados cassados, enfim, que é a meu ver, uma indevida ingerência do Poder Judiciário lá no Poder Legislativo. Não é papel do juiz fazer isso, nem do Tribunal, nem do Supremo. E isso também faz com que, às vezes, nós tenhamos que, com muita dor, porque a gente não gosta, mas reconhecer que o Supremo cometeu ilegalidades absurdas. Por exemplo, inquérito das fake news. Eu deprecio as fake news, eu deprecio o gabinete do ódio. Por exemplo, Auri, particularmente, assumo, eu tenho nojo, sabe, do Zé Carioca, o velho da Havan. Eu digo isso publicamente, eu não gosto dele, eu não gosto do que ele representa. Mas aquela busca e apreensão na casa dele foi ilegal. O inquérito das fake news, começando de ofício no Supremo, é inquisitório, é ilegal, certo? Então, por exemplo, eu não gosto do Daniel Silveira, escrevi um artigo sobre isso. Eu não gosto do Daniel Silveira, eu não gosto do que ele fala, eu não gosto do que ele representa, eu não gosto de nada. Mas aquela prisão dele foi totalmente ilegal, a manutenção dele na prisão foi ilegal. Por mais que eu não goste dele, a regra do jogo tem que valer para todo mundo. Então, assim, Giorgio, realmente nós passamos hoje por uma crise identitária dos poderes, e me parece que, às vezes, o poder legislativo, por sua omissão, por suas fragilidades, permitiu que o poder judiciário crescesse demais. E as pessoas se iludem achando que os problemas políticos vão se resolver com decisão judicial ou autoritarismo. Não, o problema da política se resolve através de política. Isso é democracia, é isso que nós temos que fazer, é fortalecer e respeitar o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário no seu lugar. Então, em suma, eu já vou aproveitar, Mainardi, se tu me permite, eu já vou entrar na outra pergunta aqui do Anilton, que está diretamente relacionada com isso. A propósito, Anilton, manda um grande abraço para Alegrete. Pouca gente sabe, Mainardi não sabe, mas eu morei em Alegrete, estudei num colégio, se eu não me engano, Demétrio Ribeiro, lá em Alegrete. Como eu também estudei em Bagé, morei em Bagé, estudei no 15 de novembro, lá em Bagé, Laura. Muito bom, eu vou muito para Bagé, me casei com uma bagiense, adoro ir para Bagé, mas Alegrete faz muito tempo que eu não vou. E estudei lá, Nilton, manda um abraço para todo mundo lá de Alegrete. A questão ele começou falando sobre o CNJ, o CNJ nos frustrou expectativas, o CNJ se revelou extremamente corporativista, protecionista, sabe? Pune muito pouco, de forma seletiva, e não me parece ter cumprido o papel. Mas ele chega, Jorge, num ponto importante, que é: temos que repensar a forma de ingresso dos juízes
no Poder Judiciário, ou a Constituição do Poder Judiciário? Cara, isso é uma questão muito legal, que demanda um amplo debate que eles não querem fazer. Eu dei aula muitos anos em escola da magistratura, muitos anos, até o dia que eu cansei. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Efetivamente, é preciso repensar o sistema de formação e de ingresso dos nossos juízes. Por quê? Claro, meritórias exceções à parte, que sempre existem, mas nós temos, esses dias essa é uma reportagem sobre isso, a magistratura brasileira é branca. Para começar, a magistratura brasileira é branca. Isso se reflete na forma de julgar. O perfil, a massa, a maioria dos magistrados provém de uma mesma classe socioeconômica cultural, uma classe média. Você até tem exceções? Tem, mas não é a realidade. O cara vir lá da favela e virar juiz amanhã, acontece e é meritório, mas não é a regra. A magistratura brasileira, sabidamente, é branca e é classe média. Isso se reflete na forma de julgar. Ou seja, quem é o juiz brasileiro? Cara, a gente precisava realmente pensar muito. E um detalhe, né? Você sabe que hoje a média de um aluno que passa no concurso da magistratura é de 3 a 5 anos de dedicação exclusiva a estudar. O cara, se quiser virar juiz hoje, ele vai ter que ter muito estudo e um período que vai de 3 a 5 anos, que é o padrão, o termo médio, para ser aprovado. Significa, quantas pessoas podem ficar de 3 a 5 anos sem trabalhar, estudando exclusivamente para passar no concurso de magistratura? É um perfil econômico, um perfil social. E aí, é claro, que esse juiz, quando tem que julgar, ele reflete todas aquelas pré-compreensões formadas desde a sua criação. É claro que na hora de julgar um negro pobre por tráfico de drogas lá, ele vai julgar de uma maneira. O mesmo branco, ou mesmo homem branco, com às vezes 10 vezes mais quantidade de maconha e de cocaína, num bairro chique, é usuário. Na favela, é traficante. Tudo isso se reflete. E o nosso sistema carcerário é reflexo disso. O racismo estrutural é uma realidade. E a magistratura precisa fazer uma análise sobre isso. Então, é claro que depois a gente cobra o hipercrescimento, né? O agigantamento do poder judiciário com um padrão, inclusive político. Inclusive político. Vamos assumir, sabe? Porque tem um detalhe. É óbvio que todos nós aqui temos e somos seres no mundo, Heidegger, né? E o juiz é um juiz no mundo, carregado de pré-compreensões, ideologias também. E é claro que isso vai se refletir de uma maneira muito perigosa no ato de julgar. E já que eu atropelei aqui, Jorge, eu vou deixar a Laura para o final, porque a Laura é prazo razoável, quero falar depois. Jorge, o que você acha dessas duas questões aí, trazidas pelo Jorge e pelo Anilton? Bom, assim, primeiro eu acrescentaria na lista do nosso colega de Santa Maria o Ministério Público. O Ministério Público é uma das entidades que... O Ministério Público virou poder, na verdade, não é? Em matéria de hipertrofia, o Ministério Público talvez seja um caso mais grave do que o próprio Poder Judiciário. Né? Mas eu acho que talvez tenha um ponto assim, decisivo em tudo isso, que não se restringe à questão da análise do Poder Judiciário. Eu diria primeiro o seguinte, um certo desprezo dos setores progressistas da sociedade brasileira pela atividade do parlamento, que é o centro democrático, o pulmão democrático da sociedade. Um certo desprezo, verbalizado e um certo desinteresse nisso, que levou a uma situação, na verdade, que nós vivemos nos últimos anos, que é uma verdadeira criminalização da política. A criminalização da política é um câncer na democracia brasileira. Ela é o centro do problema que nós temos. Né? E faz com que, permitiu com que um conjunto de, diria, tecnocratas e corporativos do Poder Judiciário e do Ministério Público se arvorassem à condição de fiadores da democracia, de donos da democracia. E isso, na minha opinião... Mas eu acrescento um outro ponto que eu acho que nós temos que olhar de uma maneira muito, muito serena ao analisar isso e quando nós voltamos às nossas baterias contra o Poder Judiciário. Porque o tema dos limites da atuação do Poder Judiciário, ele é um tema crucial, vamos dizer assim, nas democracias do mundo todo, ele é um tema fundamental na própria história da democracia americana, né? A história do controle da constitucionalidade,
Mas me parece que há um debate a ser feito na sociedade brasileira sobre a cultura jurídica brasileira, sobre algo que o Auri falou com muita clareza, sobre um poder judiciário que é branco, que é de classe média, que ele é a expressão da exclusão. Eu diria que esse não é um problema exclusivo do Poder Judiciário. Não podemos esquecer que nós acabamos de sair hoje, com o Felipe Santa Cruz, nós estamos vivendo um bom momento no Conselho Federal da OAB. Nós tivemos uma sequência de gestões no Conselho Federal da OAB, especialmente do nosso colega aqui gaúcho, Cláudio Lamáquia, e foi um verdadeiro desastre. E não podemos também esquecer que a atual direção e composição do Conselho Seccional da OAB do Rio Grande do Sul, presidido pelo Dr. Ricardo Breyer, é a expressão do fascismo, em todos os sentidos. Ele está aí presente e se expressando sempre no pior lado possível. E essa disputa nós estamos perdidos aqui no Estado. E eu diria que estamos perdidos porque o Dr. Breyer é um pouco a expressão da nossa categoria, da formação dos profissionais do direito, inclusive na advocacia. E isso nós temos que disputar nas escolas de direito, não só no ingresso da magistratura, nas escolas de direito, né, e nos próprios órgãos de classe da advocacia, que hoje estão, assim, com exceção honrosa de uma situação quase que casual, a chegada do Felipe Santa Cruz ao Conselho Federal da Ordem, nós vivemos uma situação muito grave aqui no Rio Grande do Sul, especialmente com a hegemonia desse grupo que comanda e tem hegemonia mesmo sobre a nossa categoria. Né? A expressão do Ricardo Breyer, que diz que é uma vergonha para a advocacia gaúcha o que o Ricardo Breyer diz, e especialmente para a advocacia criminal, porque ele é um criminalista, as posições que ele expressa a cada momento. Então, a discussão realmente ela é importantíssima, foi pautada pelos colegas, e a própria questão do tipo de prestação jurisdicional que nós temos, quer dizer, que o Auri referiu bem no início, eu acho que é muito importante, que é uma prestação jurisdicional excludente. Né? Cada vez mais que nós temos uma justiça toda digitalizada e eletrônica, ela exclui milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas que não têm acesso a isso. Né? Então, esses temas são de grande relevância. Aí. Como disse o Anilton ali, é uma discussão para muitas lives, e não exclusivamente para essa. Muito bem, muito bem. Nós estamos com 57 minutos. Deixa eu só tocar na pergunta da Laura. Eu preciso responder a Laura, que ficou para o fim aqui. Pode ou não? Travou. Pode, mas eu ia chamar antes aqui o Marcelo dos Santos, de Caxias do Sul. Também Lorenzoni, de Palmeiras, e aí vamos encerrar a participação aqui nossos contatos destes municípios já citados aqui do interior. Ok? Vamos lá, Marcelo de Caxias. Boa noite, então, aos companheiros da mesa aí. Dizer já que acho que minha internet aqui tem um delay. Está escrito aí, tem um delay do Marcelo. Ah, tem? Tem. Espera um pouquinho. Vai de novo, Marcelo. Tem um delayzinho aí, então vocês vão ter que esperar. Se é delay, vamos respeitar. Chega. Esses caras que só querem rasgar tudo que é lei e Constituição. Gente, então, eu queria... aqui em Bagé tinha um delay que era nosso treinador aqui do São José. Grande pintor também. Agora fiquei perdido. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. O Mainardi caiu. Ok. Então, eu vou falar mesmo assim. Queria parabenizar o deputado Mainardi pelo debate, ao doutor Auri Lopes Júnior. Roger Lorenzoni, grande amigo de Palmeiras das Missões. Vai lá, Roger, que o Marcelo caiu ali. Oi. Então tá, enquanto vem o Marcelo. Já que é uma série, né? Nós temos a temporada 2, episódio 2 aqui. Então, vamos entrar na série do sistema de justiça. Meus cumprimentos ao doutor Auri Lopes Júnior, doutor Buchab, que
meus cumprimentos muito especial ao doutor Mainardi. Certamente está tomando chimarrão com erva de palmeira das Missões, tenho certeza. Se não tem, eu vou levar para ele. Né? Pergunta para o teu amigo doutor Tarso se ele recebeu 2 quilos de erva ali. Eu acho que ele recebeu, ele fez umas lives para nossa campanha lá e tal, né? Então, e os outros convidados também, é só dar um ok que chega a erva. Bom, pessoal, para não adiar muito o debate, uma das circunstâncias que a gente sabe, né, que antes já teve o século do poder executivo na monarquia, né, depois o século do poder legislativo nos períodos liberais, e agora são, por último, os séculos mesmo, que não seja só 100 anos, mas por um longo espaço de tempo, é o século do judiciário, né, no mundo e no Brasil. Uma condição muito especial nossa é que a Constituição, todo mundo sabe, ampliou os direitos, ampliou as formas de acesso, mas o Poder Executivo não responde às necessidades das pessoas, e as pessoas vão para o Judiciário. Então, isso é uma circunstância que a gente acaba tendo que enfrentar, né? Outra circunstância que chama a atenção, né, é que se nós fôssemos responder a pergunta para onde é que vai o sistema de justiça, eu começaria pensando assim, olha, vou aproveitar essa horrorosa situação da Lava Jato, que não precisa fazer nenhuma consideração, que todo mundo sabe o que errou, está ao vivo e a cores, essa experiência devastadora, e também a gente pode levar em consideração outras experiências que levam aspectos, como falou o Buchab, que aí de questão da democracia, do respeito às instituições, respeito aos direitos humanos. Essa possibilidade de ter crises, como nós tivemos agora, e crises em outros momentos, outra experiência que a gente pode levar para pensar para onde é que vai o sistema de justiça é as experiências vitoriosas, qualificadas, por exemplo, quando o ministro Tarso Genro foi ministro da Justiça, o Rogério Favreto era o secretário da Reforma do Judiciário, tinha uma equipe toda do Rio Grande do Sul, da qual eu fiz parte, né, secretário substituto do doutor Rogério, e, sob pressão, a saída nunca foi violar direitos, invadir prerrogativas, alterar a Constituição. A saída sempre foi a negociação com os outros poderes. E não faltaram dias de pressão. Hoje o Gilmar Mendes pressionava por causa chamava o governo nosso de Estado policial. O Renan Calheiros pressionava porque queria um arrego lá para o filho dele. O pessoal das demarcações de terra indígena pressionava. O César Batiste, aquele fato estava nos dias das discussões. Então, numa série de crises, nunca teve invasão de prerrogativas, teve uma condução que, ao contrário, naquelas circunstâncias, nós produzíamos negociação entre os poderes. E foi feito o segundo e o terceiro pacto, acho, do Poder Judiciário com os outros poderes. Então, a questão democrática está muito viva. Para onde é que vai? Para onde é que vai o nosso sistema de justiça? Vai para onde a democracia for. Então, doutor Buchab, que o doutor Auri, que são nossos dirigentes aí na questão da OAB, vocês temos que nos liderarem aí para a gente criar, no mínimo, uma resistência democrática no setor da OAB. Né? Se vocês não tiverem muito culpados, liderem, que é importante a voz dos senhores. Mas como pergunta, já que é uma encomenda do nosso Zamora, tinha que fazer uma pergunta, então vou fazer uma pergunta. Qual é a opinião dos senhores sobre a retirada, agora nessa última reforma da Previdência, foi retirada a aposentadoria compulsória do poder dos juízes, foi retirada da Constituição. Agora a aposentadoria compulsória dos juízes não está lá na Constituição, como esteve na emenda da reforma, na emenda 45 da reforma do Judiciário. Agora só tem remoção e disponibilidade, passa pelo CNJ, mas agora não está mais constitucionalizada uma aposentadoria que trata da responsabilidade administrativa do Poder Judiciário, para ver o tamanho do corpo que essa corporação tem. Obrigado pela audiência de todos. Muito bem, doutor Roger. Olha,
Agradeço a todos que estiveram aqui conosco e vou passar direto aqui para o Auri, depois para o Jorge, e aí a gente encerra, né? 1h04 minutos. Maravilha. Encerrar com 1h15. Jogo rápido. Assim, ó, primeiro queria mandar um abraço então para a Laura, nossa bagéense. Como eu disse, eu tenho um carinho muito grande de Bagé. Ando com saudade de comer um punch do Feliciano. Fui a Bagé, esse ano eu encontrei Feliciano. Diz que o Feliciano não está mais trabalhando, fiquei numa tristeza profunda. Mas assim, Laura, você trouxe a questão do direito de ser julgado em um prazo razoável. Esse é um tema realmente muito importante, que me é particularmente muito caro. O primeiro livro que se escreveu no Brasil sobre direito de ser julgado num prazo razoável foi eu e o Gustavo Badaró. E aí eu fui trabalhar muito, eu fui estudar física quântica para estudar relatividade em Einstein, tempo absoluto, repouso no éter, depois fui para a filosofia. Enfim, a questão do tempo me fascinou por um bom tempo. E casualmente, hoje, Mainardi, eu estou fechando uma reclamação para a Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação do Brasil do direito de ser julgado num prazo razoável, porque eu tenho um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal de um réu preso há 10 anos e o HC está há 8 anos esperando julgamento de mérito. 8 anos um HC de réu preso, sendo que os últimos 5 anos está no gabinete do ministro Lewandowski. Nós já fizemos dezenas de petições falando sobre prazo razoável. A OAB já se habilitou, a Nacional, Conselho Federal, pela violação do prazo razoável. A Abracrim se habilitou. Enfim, agora eu vou demandar contra o Brasil na Corte Interamericana e espero uma condenação, como o Brasil já foi condenado no caso Ximenes Lopes. Isso é importante para mostrar a falta de respeito que existe por parte de alguns juízes em relação ao tempo do outro. O tempo do outro preso, mas também o tempo do outro solto, porque processo é uma pena. O simples fato de processar uma pessoa criminalmente já é uma punição. O processo que demora já é uma punição indevida. Então, ela trouxe o exemplo do Lula. O caso Lula é muito emblemático porque mostrou os dois extremos. Eu sempre uso um exemplo einsteiniano que o julgamento no prazo razoável é como o difícil equilíbrio de um ciclista. Você andando de bicicleta. Se você andar rápido demais, você quebra a cara, velho. Você vai cair, vai quebrar a cara. Se você andar devagar demais, você vai cair. O processo não pode nem acelerar demais, porque atropela direitos e garantias fundamentais. Caso Lula, apelação do Lula no TRF4 em 90 dias, quer dizer, é uma coisa absurda. E, por outro lado, você não pode levar 8 anos para julgar um habeas corpus de alguém preso. Então é um difícil equilíbrio. A propósito, eu tenho vários canais de comunicação, Instagram, etc e tal, mas semana passada eu tenho uma coluna no Conjur, na revista eletrônica Conjur, e eu escrevi um artigo semana passada em cima de uma entrevista de um desembargador, não interessa o nome, um cara sério, não está em discussão isso, onde ele fala dos pré-julgamentos. E uma das coisas importantes é que é um dos desembargadores federais aqui do TRF que julgava a apelação do Lula. E as explicações que eles deram para julgar aquele caso Lula em 90 e poucos dias, quando a média de uma apelação é 1 ano e meio a 2, é impressionante. Então, prazo razoável, Laura, é um tema que realmente é importante, é fundamental e demonstra também uma falta de respeito em relação ao tempo do outro. Precisamos fazer uma discussão sobre isso, que é fundamental. Mas para encerrar, o Jorge foi muito cirúrgico falando da política, da criminalização da política, sabe? Chegando nessa questão de uma cultura de criminalização. Quantas vezes eu disse para o Mainardi que a minha visão hoje no Brasil de você ser um gestor público, um prefeito, um governador, é um ato de insanidade, é um ato de loucura. Por quê? Não que você seja realmente louco, mas vão te transformar em louco. Tu vai enlouquecer depois com a quantidade de ação de improbidade administrativa, com acusações sem pé nem cabeça. O Mainardi sabe disso, enfim, conhecemos acusações absurdas, sem pé nem cabeça, e não só contra ele, mas a criminalização da política é muito preocupante. Isso é um grande erro, é uma imaturidade, e você colocar o Poder Judiciário como grande guardião de tudo é um grande erro. A centralidade do poder é um erro, já aprendemos isso. E claro, além do problema da seleção dos juízes, e o Jorge trouxe também essa questão, é o quê? A própria crise do ensino jurídico. Sim, temos
gente medíocre trabalhando, a falha é nossa. Sabe que uma vez eu estava num congresso, logo que o Supremo resolveu declarar a constitucionalidade da prisão em segundo grau, que era um absurdo. Tá aí o Lula, que ficou mais de 500 dias preso, para agora declararem que aquilo tudo é nulo, que o juiz é incompetente. Porra, se fala da incompetência da 13ª Vara de Curitiba desde 2014. Em 2014, quando começou a Lava Jato, eu escrevi um artigo dizendo quem é que vai julgar a Lava Jato? E já dizia, é óbvio que não pode ser o Sérgio Moro, já sabendo que seria. Mas tu imagina, e naquela época nós dissemos o que assistindo aquele julgamento que permitiu a prisão em segundo grau? Aonde é que nós, professores, erramos? Eu tenho 27 anos, 28 anos como professor, e eu estou numa depressão profunda, sabe? Nós erramos, nós estamos errando muito, é uma civilização, uma geração problemática, e nós pagamos isso todos os dias em decisão. Chega, eu acho que agora o Jorge pode fazer essa resposta para o Roger sobre a questão da reforma previdenciária, muito melhor do que eu só vou ouvir. Muito obrigado, Mainardi, fico ouvindo aqui. Vai, Jorge. Pois é, é muito interessante, porque nós, durante muito tempo, tivemos na nossa mão, assim, carregamos o estandarte das reformas. Nós éramos reformistas, né? Nós queríamos reformar, queríamos mudar as coisas. Né? De um tempo para cá, nós caímos numa profunda defensiva. Né? Até porque, com a hegemonia que se formou no parlamento brasileiro, todas as reformas que têm sido feitas nos últimos anos, elas são reformas contra nós, são reformas contra a democracia, são reformas contra os direitos, são reformas contra as garantias. Né? Eu até me indago muito que tipo de reforma se poderia fazer no Poder Judiciário nos dias de hoje, com o tipo de composição que nós temos no Parlamento brasileiro, que pudesse melhorar o Poder Judiciário, o funcionamento do Poder Judiciário. Eu temo profundamente que uma reforma do Poder Judiciário que fosse feita hoje fosse feita para pior, né? Pelo tipo de composição que nós temos no parlamento. Então, eu acho que há desafios jurídicos enormes pela frente no país, de disputa, mas também, antes disso, há desafios políticos fundamentais. Se nós não alterarmos a correlação de forças políticas do país, se nós não tivermos muita força para fazer disputas democráticas profundas, nós corremos risco, toda vez que nós formos mexer em qualquer tipo de texto legal vigente no país. Nós não conseguimos, no último período, fazer com que o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, cumprissem aquilo que eu disse antes, cumprissem direitos e garantias fundamentais, que estão são normas constitucionais, que não precisam de regras infraconstitucionais. Né? Abaixo disso, tudo que se mexeu para pior. Né? O CNJ é ruim, palavras do CNJ é ruim. Se não tivesse CNJ, talvez fosse pior até. Nós somos muito contra o CNJ. Eu acho que a CNJ talvez fosse até pior. Temos um Poder Judiciário profundamente corporativo. Isso aí está colocado em nível estadual, federal, em qualquer tipo de justiça. Né? E esses são temas que talvez a gente também tenha se confundido em determinado momento. Tenha confundido direitos dos servidores públicos, direitos dos trabalhadores, com disputas corporativas de determinadas categorias. Isso se vê no Ministério Público, no que foi parar a própria Polícia Federal, na ausência de limites e na politização da Polícia Federal. Portanto, os temas das reformas, sim, nós temos que voltar a empunhá-los com força e veemência. Mas para que possamos fazer isso, nós temos que ter a capacidade de disputar as composições dos parlamentos, para que se tenha a capacidade de formular um ordenamento jurídico mais democrático, mais garantista. É isso que nós precisamos nesse país. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu só agradecer aqui a todas as pessoas que estiveram conosco, que compartilharam, pessoas que fizeram comentários, que nos elogiaram. Muito obrigado. Muito obrigado ao Guilherme, muito obrigado ao Zamora, que ajudou a organizar essa importante live.
né? Eu agradeço a doutora Maritânia, a doutora Tiziane, o doutor Gildásio, a Márcia, quem mais que eu vi aqui, tantos, né? O Chilac, nosso conselheiro Chilac Xavier. Agradeço a todos vocês e quero apenas dizer o seguinte, que eu acho que nós, a pergunta sempre a gente faz, em que nós erramos? Nós somos o governo. E aí eu peguei agora aqui, fiz uma listinha do que nós fizemos. Será que nós erramos em garantir a autonomia ao Ministério Público? O Lula e a Dilma sempre garantiram que o mais votado é que fosse o procurador-geral. Nós fizemos investimentos em tecnologia, né, na Polícia Federal, aparelhamos no sentido, não que os Bolsonaro fazem, aparelhamos no sentido correto de colocar aparelhos, veículos, armas, tecnologia. Eu, uma vez, estava com o Tarso, eu tive a oportunidade de verificar uma máquina que podia ver de noite, assim, longe, né? Não sei que tipo de máquina, importada dos Estados Unidos e tal, para a Polícia Federal poder trabalhar. Foi uma demonstração que a polícia estava fazendo, eu tive a oportunidade de ver, né? A criação da Controladoria Geral da União e o Portal da Transparência. Não tinha antes. Isso é lei. E a Controladoria para poder exatamente fazer o trabalho que eu não sei se agora se está fazendo. A Lei de Acesso à Informação, a Lei Anticorrupção, né, que aponta a responsabilização de pessoas e empresas condenadas por corrupção, e a nova lei da lavagem de dinheiro. Isso são mecanismos criados nos governos do PT. E não sei se acertamos ou não. Eu acho que nós acertamos. Eu acho que isso modernizou. Eu acho que isso permitiu que se fizesse, né, muito do que se foi feito para o combate à corrupção. Agora, o que nós não esperávamos é que eles utilizassem esses mecanismos para fazer perseguição política, para que eles pudessem criar no Brasil uma situação de levarmos a desacreditar nas instituições pela, como disse o Jorge, pela condenação da política, pela criminalização da política dos partidos e cá entre nós, pela criminalização do PT. Esse era o partido que eles queriam eliminar. Não pelos erros que eventualmente tivéssemos cometido e cometemos, mas muito mais pelos nossos acertos. Pela transformação que queríamos fazer neste país tão injusto. Injusto, doutor Auri? O senhor estava falando ali dos juízes, eu não sei se hoje tem mais do que 2, mas até pouco tempo atrás, quando eu verifiquei, dos 632 juízes que compõem, né, o Poder Judiciário gaúcho, apenas 2 eram negros. 2. Você acha que era uma mulher e um homem? Certo? Esse poder da elite brasileira, da elite no sentido de dizer que eles são os que têm o conhecimento de um lado e o poder econômico do outro. E eles se reproduzem exatamente a partir disso. O capital reproduz e cada vez é concentrado em poucas mãos, e o conhecimento cada vez mais é concentrado, e que nós mexemos nessa ferida. Ao criarmos universidades, ao criarmos sistemas de ingresso na universidade, a vida vai mostrar que estávamos certos, e o fato de criarmos oportunidades para os de baixo da pirâmide social pode mexer no médio e longo prazo no sistema de dominação do Brasil. Quero dizer que erramos e acertamos, mas acertamos muito mais. Muito obrigado, doutor Auri Lopes Júnior, por ter participado conosco, ter aceito esse convite. Muito obrigado, meu amigo Jorge Buchab, que também esteve aqui conosco, a todos os convidados e a todos vocês que estiveram conosco, participando, opinando, né? E, enfim, estiveram com a gente aí. Um abraço para todos vocês, uma boa noite, até mais, tchau. Um abraço, obrigado, tchau, tchau. Um abraço, obrigado a todos. Muito bem.